Então vamos lá, achei que fosse algum problema na ligação dele aqui com o nome, mas não é não, é porque aqui eu não tinha colocado corretamente a cor, tá? Eu tinha colocado acho que FFF ali, mas sem colocar em hexadecimal, algo do tipo. Se você fizer o seguinte, pressionar Ctrl barra, ele te dá aqui algumas opções. Se você colocar aqui a cerquilha também, ele te dá opções aqui em hexadecimal. Então você tem várias cores para poder trabalhar aqui dentro, né, e inserir. Aqui ele também tem o seletor em hexadecimal, que você consegue aí estar utilizando. Se você quiser também pode digitar, né, o próprio nome da cor, como eu fiz aqui no Color abaixo, ok? Aqui também tem as opções do RGBA, que são demonstradas aí a partir também do seletor, né? Quando você passa o mouse em cima do RGBA, ó, ele te dá a opção do seletor, você pode selecionar qualquer cor. Muito bom, né? Dá para trabalhar bem aqui em cima dessa instrução. Aqui eu vou deixar qualquer cor, no Color também coloquei Blue, porque não importa a estilização, o que importa é que ele mude aqui, ó, a página e aplique o CSS. Então dessa forma nós temos a chamada aqui, não só do CSS, mas de qualquer componente externo, tá? Você coloca o import, e se ele estiver dentro da SRC, mais uma questão de caminho aqui mesmo, aí você coloca o nome dele. Vamos supor que eu queira fazer ele trazer aqui uma função que retorne um nome. Então não é um arquivo CSS, é uma função. Nós podemos organizar as coisas dentro dessa pasta SRC como estava no início do projeto. Se bem que ali não tinha pasta, né? Mas tinha alguns arquivos já prontos aqui dentro. Então vamos fazer o seguinte, vem com o botão direito nela, New Folder, aqui eu vou chamar de Components, que é uma pasta muito comum de você encontrar dentro desse tipo de projeto, tá? E aqui dentro nós podemos colocar arquivos de APIs, né? Podemos colocar aqui providers, podemos colocar classes, entre outros. Vamos criar um novo arquivo aqui dentro e vamos criar uma classe mesmo, que é uma função. Essa função, vou até chamar de função.jsx. Todas as funções que eu desenvolver dentro do React, eu vou estar utilizando essa extensão, tá? JSX, porque aí fica mais fácil para nós podermos renderizar isso em tela. Ah, mas como assim? Vamos lá, vamos criar uma função bem simples aqui, ó, função. E vamos fazer aqui, ó, primeiro vamos colocar function, né? Function, função, que é o nome dela. E vamos aqui pedir para ela retornar texto função. Pronto. É o que eu quero que ele devolva ali. Somente isso. Aqui embaixo, para que ele possa jogar ela lá, eu vou dar um export default função. Com esse export default função, significa que eu posso utilizar essa minha classe aqui em qualquer outra chamada que eu tenha dentro do meu projeto. Em qualquer página, vamos chamar assim por enquanto. Tá? Então, em vez de colocar aqui o Vasconcelos, eu posso substituir por função. Pronto. Só que isso aqui vai dar um erro. Por quê? Porque quando eu tentar visualizar essa informação, ele fala que não está definido essa estrutura de função. Olha o que ele demonstra quando dá falha ao compilar. Uma coisa que eu achei sensacional, tá? Por quê? Porque você tem um retorno muito bom daquilo, dos erros, daquilo que por via ali das dúvidas esteja faltando, tá? Então o que está faltando aqui é o import. Eu não tenho import porque ele não reconhece função. Então eu tenho que fazer o acesso. Está dentro da SRC? Sim. Então eu coloco aqui primeiro o nome da pasta, não tem erro, tá? Depois você coloca barra o nome do arquivo. Qual que é o nome do arquivo? Função.jfx. Ele estava com essa extensão ali, né? Função. Ah, não, ele não precisa do ponto, tá? Confundi aqui, ó. Somente essa informação aqui. Agora, desse jeito, ele também não reconhece. Vamos atualizar aqui, ó. Ele vai continuar dando falha, porque ele espera que eu devolva para ele aqui um import que seja do tipo função. E aí ele vem de onde? Aí ele vem daqui. Então eu tenho que colocar a classe dele e o local de onde ele vem, tá? Tem essa diferença ali para que ele possa funcionar. Olha aí que beleza. Tá ali renderizado. Então, se aquela função me devolveu esse texto, essa string, ele apresenta ela aqui para mim. Então, não é difícil. É bem fácil você trabalhar essa estrutura, caminhos. Agora, deixa eu fechar esse prompt de comandos. Aí ele vai fechar o que eu tenho aqui, que é o meu servidor, localhost 3000, onde ele está rodando. Com isso, nós podemos fazer o seguinte. Eu venho aqui, ó, no meu terminal, no Power 1, e utilizo o comando para poder rodar. Ah, qual comando eu uso para rodar o projeto? Está aqui, ó, dentro lá da estrutura que nós vimos na documentação, npm start. Então, vamos lá. npm start.
né? Para mim não depender de rodar isso em outro local externo, ok? Pode ser que o seu terminal ele venha apresentar, isso é comum nas primeiras vezes, ele vem apresentar um erro aqui na hora que você tente rodar, que é um erro de limitação. Ele fala que você não tem permissão, é um erro de permissão. Você não tem permissão para poder executar determinado tipo de comando, tá? É porque ele utiliza recursos do PowerShell. Caso isso aconteça, você pode continuar utilizando o prompt de comando normalmente, executando os comandos lá, ou você libera essa permissão entrando no PowerShell e habilitando as permissões. Qualquer dúvida quanto a isso, pode me mandar aí uma mensagem que eu auxilio vocês.